Olá, está começando mais um Tricotando com a Eleonora. Oi, pessoal. Eu, e hoje a nossa entrevistada, outra que deu uns cabos na gente várias vezes, é a Stephanie Ribeiro. Oi. Se você não conhece a figura dela, você conhece os textos dela. Ou quebra-pau com as celebridades mais sub possível que a gente encontra nesse Brasilzão de meu Deus. Steph, brigadíssimo por ter aceitado. Obrigada. Vocês, né, pelo convite e tal. A Stephanie, ela fala sobre tudo que você pode imaginar na internet. Desde diversidade, aborto, feminismo, maioridade penal, políticas públicas, feministas negras e sobre as grandes e divertidas aventuras que ela vive na universidade, né? É. Vamos começar pela universidade? Vamos. Você faz o quê? Então, eu faço arquitetura na PUC, só que eu tenho, bolsa. Então, eu passei direto, assim, eu saí do ensino médio e já fui pra lá logo em 2012. Eu entrei com 18 anos e é em Campinas, não é aqui. E aí você foi notada. Então, por Por conta que do... você foi notada? Exatamente por conta das coisas que eu escrevo, levanto... Quantos negros tem nessa sala? Eu. Ok, vamos continuar. É que, assim, a PUC, ela tem um sistema... Ela não tem um sistema de cotas, eu acho. Eu acho que não entra pelo vestibular da PUC mesmo. O que acontece é entrar por ProUni mesmo. E aí, dentro do ProUni, você tem cotas. Então, o ProUni já tem uma porcentagem pequena. Dentro do ProUni tem uma outra porcentagem que são as cotas para negros. Que é só a Stephanie. Então, no caso do meu ano, assim, negro, eu. Aí você vai ver em outros anos, tem 1, 2, mas é aquela coisa, sempre bem pouco por sala, até por conta do curso ser muito caro, então ele já é um Muito curso, caro quanto? 2.000 e... Por mês. Fora o material. É mais de R$2.000. Fora o material. Fora o material e fora que é integral, então você tem que, Você não vai trabalhar. Você não pra pode. Você não pagar. vai. É isso que significa. Mamãe e ser papai integral. tem que pagar. Porque assim, é um integral que é ou manhã e tarde, e você vai trabalhar à noite, porque você tem faculdade. Ou é um integral que é tarde e noite. Então você supostamente de manhã teria livre para trabalhar. Mas ninguém vai trabalhar. Você mora com seus pais? Não, eu moro lá. Não tem como. Não tem como eu morar aqui, porque são 3 horas pra ir e voltar. Mas aí, quando você foi notada, por que você foi notada? Exatamente por conta das coisas que eu escrevo no Facebook. Ai, mas ela quer chamar atenção. Ai, mas procura um psicólogo, que você tem problema. Por quê? E que tipo de pessoa, não vamos por parte, que tipo de pessoas fala isso? É tipo a pessoa que tá na bolha dela, sabe? Aluno? É. Professor? Aluno falou... Aluno, geralmente. É porque como o meu Facebook, ele tinha uma visibilidade de, assim, maior do que o comum. Então, um post que eu fazia, deu 100 curtidas. Ai, ela quer chamar atenção. A pessoa se incomodava, mesmo ela nem estando relacionada com o que eu tava falando. Era mais a questão de eu estar chamando atenção. A pessoa lia simplesmente pra poder criticar. Isso. E aí, o que aconteceu? Que eu comecei a perceber quem eram essas pessoas. Porque o meu armário foi pichado. Olha. Na faculdade. Calma, que coisa começou. Que picharam? Eles escreveram que eles não ligavam pras merdas que eu falava no Facebook. Só que não só não ligavam, como eles picharam o meu armário. Pra deixar claro que eles não ligam. Claro, porque se você não liga pra alguém, você vai lá e picha o armário dele e fala, não estou te notando. E aí, isso foi no primeiro ano. E aí, no primeiro ano pro segundo, nas férias, eu recebia, eu tinha um ESC, eu ainda não mantenho mais ele, não respondo. Que bom. Porque eu já cheguei a ter que fazer boletim de ocorrência por conta dele. Você recebia ameaças de morte. Não, eu recebia me chamando de macaca, me mandando voltar pra África, umas coisas assim. Pra você que acha que não existe racismo no Brasil não e que não tem existe, motivo cara. pra ter cota. Tá? E aí tinham grupos internos. Então, dentro da faculdade eu percebi que tinha um grupo em especial de veteranos que não gostava de mim. Mas assim, eu percebi também que era uma coisa meio estendida, assim, todo mundo, é feminista, eu era conhecida como, eu sou ainda, a feminista. Como se isso fosse algo ruim. E a única da faculdade. Como se você levanta tal bandeira, você quer chamar atenção, e essas coisas de sempre. E aí era aquela coisa de corredor, eu postei uma coisa, tô passando pelo corredor, aí a outra tá rindo e comentando exatamente pra eu escutar. Ai, olha como ela falou. Por exemplo, se eu quero falar... Mano, é muito High School Musical, sem música. Acabei de pensar isso, Jogaram raspadinha em você? Não, eu sei que eles comentaram... Pelo meu ESC, começou a chegar umas mensagens
relacionadas à faculdade. Por que você não vai nas festas? Você não tem dinheiro pra ir às festas? Uma vez eu tava com meu pai num shopping, eu tava lembrando isso esses dias. E aí eu meio que... Sabe quando você faz check-in no seu celular? E era um shopping... Não era um shopping daqui, eu acho que era em Ribeirão e tal. E aí a pessoa virou e falou assim, você fica querendo pagar de rica, eu sei que você é pobre. Tipo, sabe? Como se eu não pudesse também ir no shopping, ou como se eu não pudesse comprar um livro. Tinha grupo no Facebook que falavam coisas terríveis. Então, na verdade, a gente tem um grupo da faculdade, que é um grupo onde todos os alunos participam e rolam as coisas lá. O que acontece é que sempre, quando eu já entrei, a primeira treta, o primeiro choque que eu tive foi em relação à vaga de estágio, porque as vagas geralmente tinham o gênero definido. Tipo, assim, acontecia uma vez por ano ou 2 vezes por ano de surgir uma vaga só para homens ou só para mulheres. E até então ninguém tinha falado nada. E quando eu entrei em 2012... Nossa, um cara brigou comigo por causa disso. Eu já entrei e virei, mas que é isso, por sabe? Quê, né? Por quê? E tal, não tem justificativa. Porque legalmente você não pode exigir Não, o sexo. você não pode legalmente. Eu falei isso. Eu expliquei que não podia legalmente, porque eu conheço feministas que são advogadas, e eu fui perguntar, porque eu tinha acabado Você foi se informar, você não falou eu tinha machismo. começado a militância, então eu ainda tava meio assim, eu sei que isso é errado, mas ainda não sei porquê. Então eu fui atrás, e aí, até em relação ao momento, tinha um post que explicava exatamente o que não podia. E aí eu fui lá e falei isso, e aí começaram as justificativas. Mas mulher tem um mais leve. Mas mulher não sei o quê. Mas homem é melhor pra isso e tal. E aí eu fiquei, tipo, chocada, assim, porque eu tava na universidade e as pessoas estavam defendendo distinção de gênero pra vaga de arquitetura. E você tava numa universidade. Você espera... Eu falo isso, eu estudo numa universidade que eu pressuponho que as pessoas, elas têm no mínimo, um conhecimento mínimo. Mais amplo sobre humano, sabe? Você está numa faculdade de humanas. A minha faculdade é de humanas. E, assim, o que eu esperava era uma organização mais forte em relação aos temas. A faculdade, enquanto isso? A instituição? Então, aí que entra que eu comecei a passar por esse processo de... tinha umas conversinhas, então você é militante, então você tem que lidar com algumas tiradinhas, dentro de grupo, uma piada que não é piada, sabe? É racismo, é aquela coisa da pessoa querer te provocar porque ela sabe que você não gosta de falar, você não aceita certos termos e certos assuntos, então a pessoa te provoca. Então isso acontecia, ia acontecendo, aí tinha umas brincadeiras que não eram brincadeiras que já começaram a me deixar mal. Eu fui ficando mal psicologicamente, então eu fui meio que percebendo isso durante a faculdade. E aí chegou num auge que eu fiz um texto. Eu já escrevi pro Blogueiras Negras. Vai falar disso depois. E aí eu fiz um texto pro Blogueiras Negras, só que ele tinha uma parceria com a Fórum. E aí meio que o texto foi parar na Fórum. E a Fórum, como uma revista de esquerda, conhecida e tal, teve várias visualizações. Então, chegou na faculdade, meio que como o que eu entendi? Que o pessoal dentro do meu curso... Eles entenderam que aquilo era como se eu estivesse sujando o nome da faculdade, sujando o nome do curso. Você está encargada e não quer que apareça. Mas você generalizou. Ninguém se preocupa em entender que tem um aluno dentro daquele ambiente que se sentiu no direito de sair da sala dele e ir na minha sala, quando não tinha ninguém na sala, e pichar meu armário. Tipo, isso é uma agressão. Eu escrever que os alunos são elitistas, e é real, porque a gente tá falando da PUC. E a gente tá falando de R$2.000 por mês, né? Mais de R$2.000 por mês, que você não pode tentar, porque você não tem tempo pra... Não, você tá falando da mensalidade, do ter que comer lá, do ter um carro pra ir, ou ter que pagar ônibus. Enfim, de morar lá do lado, que já é muito difícil, é caro. Então, sabe, são privilégios. E você falar que não é da elite, mas meu pai rala muito, tipo... Tudo bem, a gente não tá dizendo que não. Todo mundo rala muito. Se for assim, Você se sente da elite? Eu me sinto super privilegiada só de estar lá, saca? Da minha mãe poder pagar pra eu morar lá, de eu poder fazer a minha faculdade. É óbvio que a gente passa por dificuldades. É óbvio que eu não vou ficar falando tudo que a minha mãe já não teve que fazer pra eu estar ali. Ainda mais ela sendo mãe solteira e... Sim. Enfim... Só que eu entendo que eu tenho um apoio da minha família que é muito grande, que é da minha mãe, da minha tia, da minha avó,
sabe? Eu tenho esse Uma esse estrutura núcleo familiar. que tá sempre ali me apoiando. Certo. E tem gente que não tem isso. E tem gente que não teve a chance que eu tive de fazer uma escola pública, só que é um pouco melhor que as outras. Então, eu fiz ETEC. Então já é diferente das outras. Sim, já é. Eu vou falar com vocês umas coisas mais polêmicas. Espera aí, que a gente vai mudar de assunto. Tá bom. Bom, agora eu quero falar com você, querido telespectador, sobre os nossos anunciantes. Em primeiro lugar, a Dilson Turismo, que é o número 1 em viagens rodoviárias. Também tem pacote CVC e pacote marítimo. O Adilson Turismo, você já conhece a qualidade, você sabe a localização. Entra no site, vai no Facebook e aproveite as ofertas. Também quero falar da pastelaria. Todo mundo gosta de pastel, mas você sabia que na pastelaria tem, além dos pastéis, os combos para a festa? É salgadinho, refrigerante, bolo em vários tamanhos para sua festa. Também a gráfica Bolsoni. Bom, você já conhece os panfletos tricotando, eles são impressos na gráfica Bolsoni. O panfleto 16 por 21, que é aquele meio ofício. Cochê 90, frente e verso, é só R$240. E não é só preço pra gente tricotando. R$240 é pra você também. E tem o milheiro do cartão de visita a R$40, imperdível. E agora, vamos falar do meu cabelo? Vamos falar do meu cabelo. E o da Eleonora e o da Carol, quem faz é a New Look, lá da Cidinha. Ali perto da Unesp, perto do velório municipal. Dá uma passada lá, mas assim, agende o seu horário pela internet ou por telefone. Lá não atende de porta, tá bom? E eu preciso mostrar esse óculos. Esse óculos aqui, ele é lindo, maravilhoso. Tem desse aqui e um monte de modelos diferentes lá na mais tradicional ótica do interior. Mais de 115, 116, 117, 118, não sei, é muito tempo. É a ótica mais tradicional de Araraquara, de toda a região, é a ótica Lupo, tá bom? E, sim, o Centro de Formação de Condutores Educar. O CFC Educar, ele não é uma autoescola, tá? É um centro de formação teórico de motorista. É aquela aula que você faz com a provinha, é lá no CFC Educar. Hoje tem um monte de CFC teórico pela cidade, mas o mais tradicional, com mais carinho, qualidade e aquela impecabilidade que você só encontra no CFC Educar, é lá na Avenida Brasil, tá bom? Steph, uma coisa engraçada que eu queria muito falar. Quando você defende alguns assuntos na internet, sempre dá muita repercussão. É incrível. Sempre. Primeira coisa, tu fala de diversidade, mas você é heterossexual. E você fala de aborto, mas você nunca abortou. E você fala de feminismo, você fala de maioridade penal, mas você já é adulta. E você fala do movimento negro. De movimento negro, existe uma distinção de termo? Tu é preta, negra, morena, então, escura? Qual é o termo? Eu vou explicar. A gente fala de diversos termos e diversos assuntos, porque eu acho que eles não são falados pela mídia grande, se for pensar, né? Eles não são abordados da forma como eles deveriam. E aí, o que eu tento fazer é sempre me informar com o grupo que passa aquilo. Eu não vou falar sobre um assunto que não me atinge diretamente. Eu tô aqui pensando, eu acho que é isso. Não é isso. Então eu leio sobre, e principalmente o que eu tento fazer é pegar blogs e repercutir no meu Facebook os blogs de mulheres trans, por exemplo. Eu vou pegar um blog e vou postar lá no meu Face. Porque aí eu sei que ele já tem uma repercussão maior, então alguém vai ler sobre o assunto. É uma forma de eu abordar o assunto, não ser que nem algumas pessoas que fingem que outros assuntos não existem no mundo, mas também não tomar essa frente e falar, tudo acontece comigo. O que acontece no movimento negro é que a gente fala que não existe diversos termos. Às vezes as pessoas, eu lembro até que em relação à faculdade, falaram, mas você não é negra, você é morena. Eu sou negra. O termo negro, em geral, ele era uma palavra que ela era vista como ruim. Então ela ganhou um significado novo, mas por parte dos negros. Então os negros resolveram ressignificaram essa palavra. Então hoje ela é uma palavra positiva. Então chamar o negro de negro não é ruim, não é racismo, não é errado.
É óbvio que você não vai virar e falar assim... Você é negro. Não, você chama Fica o cara quieto, na rua, negro. né? Ô, Negro. Você não vai falar, ô negro, vem cá. Ou, ai, você é uma negra bonita, que nem algumas pessoas falam. Você é uma negra, mas quando você estava dançando, você viu um branco de olhos azuis. Lembra Sabe, disso? É claro que nesses contextos, o negro, ele ganha um outro significado, que é um significado Obviamente, é racista. importantíssimo isso. Agora, você virar e falar para um negro que ele é moreno, que ele é mulato, é tão ruim Crioulo. quanto você virar e falar que ele é, tipo, qualquer outra... É tão ruim quanto falar isso que a gente acabou de citar, porque é racismo, você falar, você tentar meio que amenizar a palavra. Tipo, não, amenizar... assim, eu vou amenizar a sua cor porque ela me incomoda de algum É. jeito, né? Tipo, eu vou fazer um amenizar. degradê no meu linguajar. eu vou fingir que você não é o que você é, porque o que você é eu não quero falar porque eu não aceito. Então eu não gosto de É a ser mesma chamada... coisa que chamar o homossexual de alegre. Ah, é um rapaz alegre. Aí Você fala, é meio assim, o rapaz é meio feminino. Ele é Não, ele é gay. entendido. Não, você é gay, você é homossexual. Não, as pessoas elas têm uma necessidade de amenizar tudo. E termos como mulata e mulato, que vivem aparecendo, por exemplo, na Rede Globo, são extremamente pejorativos. Porque quando a gente vai buscar o significado dessa palavra, você vai entender que o mulato vem de mula, e mula nada mais é que o cruzamento do cavalo com um jumento. Seria uma raça forte, nobre, com uma raça Então qualquer. seria o senhor de engenho com a escrava. Que a palavra surge nesse contexto, dos estupros que aconteciam na Casa Grande, com algumas escravas, que eram as escravas que eram levadas para dentro da casa. Então, elas não eram levadas para trabalhar só, elas eram levadas para Escravas serem sexuais. estupradas. Elas eram meninas de 14, 15 anos. E aí você vira e fala, ai, você é uma mulata linda. E aí quando eu falo, não quero ser chamada de mulata, mas por quê? Porque eu não quero Porque a etimologia da palavra, ela mostra Não, e às exatamente vezes isso. eu explico o significado e a pessoa continua, eu falo, olha, gente, não. Pô, é sério que você tá me chamando disso? Eu já te expliquei. Eu acho que Sabe, é você assim, já é uma coisa. sabe Eu acho que que as também coisas é uma são coisa assim. de jogar no Google, sabe? Às vezes eu falo. Eu uso o termo, eu tive uma discussão essa semana, lembra? Joga no Google, cara, um menino tava defendendo que o Clodovil era um homossexual E o Jean, e o Jean era um gaysista, sabe essa porquice que as pessoas gente. vendem? E eu falava, gente, tem Google pra isso. Em outras palavras eu não quero ter que ficar ensinando, já falei Não, muito é desse isso assunto. que às vezes rola muito, porque as pessoas querem que você mastigue pra ela. Assim, eu já acho que a maioria dos militantes que hoje agem no Facebook já fazem um trabalho enorme, né? Pedagógico. De ter jogar informação, mostrar blog, de ir atrás de um assunto e fazer um comentário mais coerente do que a mídia tá fazendo. E aí você ainda quer mais mastigado ainda. O que você acha que caracteriza um militante? Hoje eu acho que a gente saiu um pouco daquela questão de ter que ir pra rua. Eu acho que é importante entender isso. Que você não necessariamente tem que estar na rua e, ao mesmo tempo, quem tá na rua também não necessariamente pode não estar ali atrás do computador ou produzindo algum outro tipo de material. Hoje, com a internet, a gente tem tanto o avanço de coisas que você nem imagina como racismo. Eu vejo inúmeras páginas, tipo, orgulho de ser branco tá lá. Meu Orgulho de Deus. ser hétero. Nossa, agora a gente É explica. super... Existem... A pessoa, calma que eu tô com náusea, vamos esperar um pouquinho e tomar Não, um café. por favor, já tá chegando o café, tá bom? Porque orgulho de ser hétero, cara. Pérolas da internet. Digita aí o que você acha. Tá gostando da entrevista? Bom, eu também, eu tô adorando. E agora eu quero falar pra você da Defio Belly, responsável pela minha pele e pra pele das meninas do nosso Tricotando. Na Defio Belly você tem limpeza de pele, tem manicure e pedicure e você tem depilação e um monte de serviço. Dá uma ligadinha lá. E tem o Velão Artigos Esotéricos, que além de esotérico, a gente tem material de decoração. Então não é só vela, é incenso, é bruxinha, são pedras e muito, muito mais. Também tem a Bom Tom Fantasias. Na Bom Tom Fantasias você vai estar preparado pro Natal, pro Carnaval, pro Halloween, pro Ano Novo, pro baile de Havaiana, baile da... Qual é o nome? Baile... Meu Deus! É o baile da primavera também, tem mais um monte de coisa, tem fantasia para todas as ocasiões.
E também a 100% jeans, não posso mostrar agora, mas dá uma olhada no programa, as jeans a 100% jeans são de qualidade e é preço único, é menos de R$50 por jeans. E, ai meu Deus, o camarão mais gostoso do mundo e a comida oriental mais deliciosa é no Izaya, o restaurante oriental. Lá é tudo fofo, é tudo tematizado e os pratos são decorados. Aproveite as ofertas, fica de olho no Facebook. Ai meu Deus, o que é isso? É um café. Ai, eu comi todos os eu tô adorando esse formato novo, que tipo, plim! Olha, gente, a gente tem café, posa pro café, cafezinho gostoso da Mondrian Ambiente. E agora o diretor falou que a gente tá sem tempo. Que será, né? Vamos, tá ruim, né? Vamos falar de treta. Primeira treta, você teve conflitos com a Preta por posicionamento político. Político, que eu não entendi a Preta Gil falando assim, não vote no PT, vote ou na Luciana, tipo, no primeiro turno. Luciana, Aécio, Marina, e aí assim, meio que não vote no PT. Vote na Luciana, mas não vota na Luciana. Eu acho democrático nessa posição. Eu achei também, eu vi essa coisa antipetista que é Petralha, não sei o que. Também no Júnior da banda Sandy Júnior. Aí eu falei, mas o que é o Júnior da... Eu falei pra ele... Ele só é dono de gado, né? Eu falei assim pra ele, faz o que você fazia na banda. Nada. Tipo, no Facebook. Porque o que a pessoa vai falar sobre política ali? Nada no miojo, né? Vamos falar dessa foto? Tem foto, direção? Não, porque assim, eu entendo o posicionamento político de atores e conhecidos e tal. Mas assim, uma coisa é se posicionar politicamente, outra coisa é faça qualquer coisa menos não vote no PT, sabe? Isso eu acho super desnecessário. Você tretou com o Miguel, por causa do sexo e as negras, né? Eu escrevi 2 textos sobre o assunto. E é assim, o Blogueiras Negras, ele se posicionou super. Que as meninas, você participa. As meninas fizeram um trabalho maravilhoso em relação a isso. E também outras meninas lançaram um boicote. Mas assim, no feminismo negro a gente tem um envolvimento amplo. Então todo mundo conhece todo mundo e esse boicote está existindo. Então a gente está tentando mostrar o lado real do que é ser mulher negra. E não é aquele da série. É super estereotipado. Sim. Certo. Vamos falar da outra treta. Eu queria só fazer um pontinho. Eu queria saber sobre isso. Você é feminista. Pra você, na prática, existe a diferença entre ser feminista e ser feminista negro? Muita diferença. É extremamente gritante. Você, como mulher e negra, vai passar por situações que uma mulher não vai passar e que um homem negro não vai passar. Então, você entender isso é muito bom e, ao mesmo tempo, dói, só que para você se fortalecer. Então, você entender o que você é, o que você passa, tá sempre relacionado... A maioria das coisas está relacionada com você ser mulher e com você ser negra. Não tem como, entendeu? Então, é importante até para o meu fortalecimento e, ao mesmo tempo, é importante que eu entenda que existem, sim, diferenças entre um feminismo e o outro. Não que eles se odeiem. Eles são paralelos. E nem... Você acha que não existe esse apoio das feministas de uma forma geral? Eu acho que, assim, existe... Assim, o feminismo, ele existe... a gente fala de sororidade, mas, assim, não é assim. A gente tem que entender que existem peculiaridades de uma mulher para outra e que se você não consegue entender isso e acha que é só sobre amor, tá errado. Tá equivocado. Olha, você tem que entender cada peculiaridade de cada mulher e discutir isso pra você se desconstruir também. Não é só você, eu sofro porque eu sou mulher, mas tem uma que sofre porque é trans, tem uma que sofre porque é negra. São diferentes opressões que elas não são, não tem uma maior que a outra. Porque o que a gente deveria imaginar é que existisse um feminismo que contemplasse as lutas de uma forma... Né, eu acho difícil no momento a gente fala de um feminismo, mas o que eu acho que o entendimento é básico. Não existe uma hierarquia de opressões. A minha opressão não é maior que a sua. Exatamente. O que existe são opressões diversas que elas têm que ser discutidas no feminismo em qualquer movimento de esquerda, que é o que a gente não vê. Sim. Que é o que gera tantas tretas entre... Tipo, eu e qualquer outro movimento de esquerda. Tico Santa Cruz. Por favor. Tico Santa Cruz foi exatamente isso. O Tico levanta uma bandeira de esquerda, só que, por exemplo, quando ele vai falar da mulher, sabe aquela coisa clichê?
ai, porque tem a mulher, tipo, sabe, a mulher tem que usar a cabeça. Se eu não quiser usar a cabeça, quiser usar a bunda, é problema meu, sabe? Bunda é minha, cabeça é minha. Assim, vamos parar com isso, de achar que falar Uma sobre o empoderamento da mulher é só falar da mulher intelectualmente. Se eu não quiser, eu não vou fazer. E é isso. Ela tem que ser respeitada as independente pessoas têm que disso. entender. Eu faço o que eu quero. E aí eu falei isso pra ele, ele falou que era sincero. Gerou uma treta enorme. Tá. Eu fui bloqueada. É por ela, por ele, pela preta, por todo mundo. A treta me bloqueou, mas o Júnior ainda não me bloqueou. Eu não sei se ele viu. Eu acho que ele não sabe. Eu acho que ele não entendeu. Eu acho que ele não conhece a função ainda. Não, eu acho que quando você disse, faz o que você fazia na banda, ele falou, nossa, ela quer que eu faça tudo aquilo. Tipo, nada. Eu acho que ele realmente não fez nada, porque ele tá acostumado a não fazer nada. Olha que pessoa bonita, Tá, né? e dado Dolabella? Aquele Dado fofo. dela. O dado do Labela foi só um comentário, porque eu acho assim, quem é o dado do Labela pra falar alguma coisa sobre qualquer assunto? Então tá. Ele é um agressor de mulher. Resolvemos o dado? Tá certo. A gente precisa finalizar. Não quero. Eu quero falar sobre aborto. Não, eu quero mas falar não, sobre... a gente não vai falar. Mas já abortou? Não. Abortou. Ah, não abortou, E- desculpa. É a favor do aborto. Sim, Por quê? principalmente porque quem morre em relação ao aborto são mulheres pobres. Geralmente mulheres pobres são negras. Então eu, enquanto mulher negra, é óbvio que eu vou me identificar com mulheres negras. Não que eu não me identifique com outras mulheres. Tô falando que rola essa relação mais forte. E se as minhas mulheres, as minhas, estão morrendo, enquanto algumas conseguem fazer aborto, gente, eu acho que isso tem que ser, tipo, quebrada essa ideia de, aborto, você vai fazer um pessoas aborto. As fazem. pessoas fazem. Agora, Agora a diferença é você fazer numa clínica e você fazer. no açougueiro. E aí a diferença é quem morre por conta de aborto e quem não morre. Certo. Ó, a gente não pode mais. Desculpa, Eleonora, desculpa. Ó, quem quiser conhecer o Feministas Negras, blogueiras feministas negras. Blogueiras Negras, ele é um site de várias mulheres negras, ele é super interessante. E ele tá falando todos esses assuntos que eu falo, as meninas falam em diversos textos e sobre elas. E é muito interessante. Então é Bacana. só jogar no Google, Blogueiras Negras. Legal. E se quem quiser te conhecer mais o seu trabalho, Eu tô no Facebook. Stephanie Ribeiro, com PH. S, né? T-E-P-H-A-N-E. Viu, Dani, aqui. E aí Ele não vai colocar não. aqui porque você pediu. E no meu Facebook eu sempre tô colocando os blogs que eu tô escrevendo, porque eu escrevo pra vários Pra todo blogs. mundo, né? Confeitaria e etc. A confeitaria eu sempre tô escrevendo, que eu fui convidada e eu gostei do formato e tal. Mas eu tô sempre mantendo os outros também. A Capitolina, que é uma revista, eu vou começar agora, que é uma revista pra adolescentes. Porque querendo ou não, eu tenho 21 anos. Então eu posso escrever. Carta capital com patolina, capitolina. Capitolina. Nossa, é muito ruim. Vamos botar Errou o... isso. É sono. Gente, vamos encerrar. tô Joga com açúcar vergonha de nele. mim. Joga açúcar nele. Uou! Joga açúcar nele. Tchau, pessoal, vou jogar açúcar Gente, nele. terminando Joga açúcar tricotando, nele, vou pegar a colher dele. Tricotando, Joga que açúcar a nele. gente se Joga açúcar nele, entende. joga açúcar nele. Vai dizer que é crime de homofobia. Joga açúcar nele. Gente, terminando tricotando que a gente. gente tente. Tchau. Logo em 2012. Eu entrei com 18 anos. E é em Campinas, não é aqui. E aí você foi notada. Então, por Por conta que do... você foi notada? Exatamente por conta das coisas que eu escrevo, levanto... Quantos negros tem na sua sala? Tipo eu. Ok, vamos continuar. É que assim, a PUC, ela tem o sistema... Ela não tem um sistema de cotas, eu acho. Eu acho que não entra pelo vestibular da PUC mesmo. O que acontece é entrar por ProUni mesmo. E aí dentro do ProUni você tem cotas. Então o ProUni já tem uma porcentagem pequena. Dentro do ProUni tem uma outra porcentagem que são as cotas para negros. Que é só a Stephanie. Então, no caso do meu ano, assim, negro, tipo, eu. Aí você vai ver em outros anos, tem tipo 1, 2. Mas é aquela coisa, é sempre bem pouco por sala. Até por conta do curso ser muito caro. Então, ele já é um Muito curso, caro quanto? tipo 2.000 e... Por mês. Fora o material. É mais de R$2.000. Fora o material. Fora o material e fora que é integral, então você tem que tipo,
Você comer não pode lá. trabalhar. Você não pra pode. Você não pagar. vai. É isso que significa. Mamãe e ser papai integral. têm que pagar. Porque assim, é um integral que é ou manhã e tarde, e você vai trabalhar à noite, porque você tem faculdade, assim. Ou é um integral que é tarde e noite. Então você supostamente de manhã teria livre para trabalhar. Mas ninguém vai trabalhar. Você mora com seus pais. Não, eu moro lá. Não tem como. Não tem como eu morar aqui, porque são 3 horas pra ir e voltar. Mas aí, quando você foi notada, por que você foi notada? Exatamente por conta das coisas que eu escrevo no Facebook. Ai, mas ela quer chamar atenção. Ai, mas procura um psicólogo, porque você tem problema. Por quê? E que tipo de pessoa, não vamos por parte, que tipo de pessoas fala isso? É tipo a pessoa que tá na bolha dela, sabe? Aluno? É. Professor? Aluno falou... Aluno, geralmente. É porque como o meu Facebook, ele tinha uma visibilidade de, assim, tipo, maior do que o comum. Então, um post que eu fazia, deu 100 curtidas. Ai, ela quer chamar atenção. A pessoa se incomodava, mesmo ela nem... Olá, está começando mais um Tricotando com a Eleonora, Oi, pessoal. eu, e hoje a nossa entrevistada, outra que deu uns cabos na gente várias vezes, é a Stephanie Ribeiro. Oi. Se você não conhece a figura dela, você conhece os textos dela. Ou quebra-pau com as celebridades mais sub possível que a gente encontra nesse Brasilzão de meu Deus. Steph, brigadíssimo por ter aceitado. Obrigada. Vocês, né, tipo, pelo convite e tal. A Stephanie, ela fala sobre tudo que você pode imaginar na internet. Desde diversidade, aborto, feminismo, maioridade penal, políticas públicas, feministas negras e sobre as grandes e divertidas aventuras que ela vive na universidade, né? É. Vamos começar pela universidade? Vamos. Você faz o quê? Então, eu faço arquitetura na PUC, só que eu tenho, tipo, bolsa. Então, eu passei direto, assim, eu saí do ensino médio e já fui pra lá. Anos que não gostavam de mim. Mas, assim, eu percebi também que era uma coisa meio estendida, assim. Todo mundo, é feminista. Eu era conhecida como, eu sou ainda, a feminista. Como se isso fosse algo ruim. E a única da faculdade. É, como se você levanta tal bandeira, você quer chamar atenção, e essas coisas de sempre. E aí era aquela coisa de corredor, eu postei uma coisa, tô passando pelo corredor, aí a outra tá rindo e comentando exatamente pra eu escutar. Ai, olha como ela falou. Por exemplo, se eu quero falar... Mano, é muito High School Musical, sem Muito, música. acabei de pensar isso. Jogava raspadinha em você? Não, eu sei que eles comentaram, pelo meu ESC, começou a chegar umas mensagens relacionadas à faculdade. Por que você não vai nas festas? Você não tem dinheiro pra ir às festas? Uma vez eu tava com meu pai num shopping, eu tava lembrando isso esses dias. E aí eu meio que... Sabe quando você faz check-in no seu celular? E era um shopping... Não era um shopping daqui, eu acho que era em Ribeirão e tal. E aí a pessoa virou e falou assim, estando relacionada com o que eu tava falando. Era mais a questão de eu estar chamando atenção. A pessoa lia simplesmente pra poder criticar. Isso. E aí o que aconteceu que eu comecei a perceber quem eram essas pessoas, porque o meu armário foi pichado Olha, na faculdade. calma que coisa começou. Que picharam? peraí. Eles escreveram que eles não ligavam pras merdas que eu falava no Facebook. Só que não só não ligavam, como eles picharam o meu armário. Pra deixar claro que eles não ligam. Claro, porque se você não liga pra alguém, você vai lá e picha o armário dele e fala, não estou te notando. E aí, isso foi no primeiro ano. E aí, no primeiro ano, pro segundo, nas férias, eu recebia, tipo, eu tinha um ESC, eu ainda não mantenho mais ele, não respondo, Que bom. porque eu já cheguei a ter que fazer boletim de ocorrência por conta dele. Você recebeu ameaças de morte. Não, eu recebia me chamando de macaca, me mandando voltar pra África, umas coisas Pra assim. você que acha que não existe, Que não existe racismo racismo no Brasil Não e que não tem existe, motivo cara. pra ter cota, tá? E aí tinham grupos Então, internos. dentro da faculdade eu percebi que tinha tipo, um grupo em especial de